Para aqueles que estavam acompanhando toda a trajetória de divulgação do Convida 2016, viram que o Convida ele tem um tema: responsabilidade profética. E quando nós acabamos o Convida 2015, eu me dei férias e eu disse: eu não quero falar de Convida, não quero falar com ninguém sobre Convida por um mês. Porque eu queria que Deus dissesse se nós iríamos fazer o Convida 2016. Porque se eu não percebesse nada, nenhuma linha, nenhum pontinho do Senhor sinalizando para nós fazermos o Convida não seria feito. Sabe, irmãos, o Convida não é diferente de nenhuma conferência, nenhuma. Eu creio que todos que fazem conferência têm a intenção de trazer algo de Deus para a terra. Não existe diferença do Convida para nenhuma conferência. Mas nós queremos, eu quero, que o Convida seja diferente de qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Eu quero. Porque se o Senhor Ele manda, se o Senhor Ele autoriza, se Ele não estiver aqui, não adianta a gente fazer isso. Então eu disse: Senhor, se o Senhor quer o Convida 2016, o Senhor comece a dar sinais. Comece a dar sinais. Eu não vou procurar na palavra, não vou fazer nada. Eu vou ler a tua palavra, eu vou ler meus livros, eu vou continuar aqui orando, mas o Senhor comece a dar sinais. E eu estava lendo novamente a palavra, na verdade, novamente Jeremias. Não são relâmpagos e trovões. Eu estava lendo novamente Jeremias. Eu disse: eu vou ler Jeremias novamente. Eu comecei a ler Jeremias. Até quando eu cheguei em Jeremias capítulo 32. E o Senhor, Ele me falou algo. Em Jeremias capítulo 32. Eu queria falar com vocês sobre esse cara, Jeremias. Irmãos, eu acredito que Jeremias 32, eu acredito que todo o ministério de Jeremias, ele reflete o ministério que alguns de nós, na verdade poucos de nós, tem percebido que é o ministério que deve ser exercido. Eu acredito que todo o ministério de Jeremias é um ministério de que poucos de nós, pouquíssimos de nós, tem percebido e entendido que é um ministério que precisa ser exercido. Pouquíssimos. Mas que ministério é esse? É o ministério profético. É um ministério profético que poucas pessoas elas entendem a necessidade de hoje agir profeticamente. E alguns meses atrás eu estava conversando com o pastor Roberto e eu estava testando essa palavra que o Senhor estava colocando no meu coração, responsabilidade profética. E eu já comentei isso com ele. Estava eu, pastor Márcio, a gente estava conversando na tapioca, e eu falei, como dizer ele: Eduardo, eu vou soltar um pirulito, né? Um pirulito? Vou soltar um pirulito aqui. E eu falei responsabilidade profética, a gente começou a conversar, e Márcio disse bem assim: Eduardo, eu posso, cara, é interessante o que você está falando, eu posso usar essa coisa, responsabilidade profética, em algumas coisas que eu falar. Eu disse: pode. Então, a partir disso, eu fui percebendo que Deus estava confirmando, e até então não tinha falado para ninguém, que Deus já tinha falado comigo sobre responsabilidade profética. Mas o que é o ministério profético? E será que para o ministério profético existem inimigos para o ministério profético? Eu digo a vocês que sim, e a palavra, ela diz que sim. E às vezes, por mais
que nós saibamos a palavra do Senhor diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra a sangue, mas ela é contra principados e potestades, contra as hostes infernais, contra os dominadores. A nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Muitas vezes, o nosso inimigo profético é o povo. Há pouco tempo atrás, eu estava ministrando lá na igreja para os jovens, eu falei algo: não dê respostas às pessoas, porque as pessoas, elas só querem respostas boas. Não caia nessa de estar dando respostas às pessoas. Eu estava querendo dizer o seguinte: as pessoas, elas sempre querem as respostas boas, respostas humanas, as respostas delas. E muitas vezes as respostas de Deus, elas ferem as pessoas. As respostas de Deus, elas machucam as pessoas. Mas são as respostas de Deus. Queria que você abrisse comigo rapidamente a sua Bíblia em Jeremias 44, antes da gente entrar propriamente no capítulo 32. Jeremias 44, a partir do verso 14 até o verso 18, mas eu só vou enfatizar aqui o verso 16, diz assim: quanto à palavra, Jeremias, o Senhor estava falando com Jeremias sobre a idolatria, sobre o pecado do povo, o Senhor dizendo que ia lançar o povo num cativeiro, que o povo iria morrer. Mas aí quando Jeremias começa a falar, no verso 16, o povo diz o seguinte: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Jeremias capítulo 12, no verso 6, a partir do verso 1, mas o verso 6 diz assim: porque os seus próprios irmãos, os da tua casa, eles se amam deslealmente contra ti. Não confie neles, mesmo que te digam coisas boas. O próprio Senhor, em Jeremias capítulo 12, capítulo 20, ou é 21 ou é 22, depois vocês leem. O Senhor diz assim: eu mesmo falei com vocês na sua prosperidade, mas vocês não quiseram me ouvir. Então a luta profética, ela é sim contra o povo, muitas vezes. O nosso inimigo muitas vezes é o povo. Mas o que é essa responsabilidade profética? Eu coloquei aqui uma definição minha, é apenas minha. É você colocar o seu coração a cumprir o desejo do coração dele. Responsabilidade profética é você colocar o seu coração de maneira a cumprir os desejos do coração dele. E isso, escute uma coisa, isso vai custar toda a sua vida. Sabe por que o ministério profético é tão difícil? Porque ele vai custar toda, não é um pedaço, ele vai custar toda a sua vida. Ele vai custar toda a minha vida. Mas vamos analisar aqui a situação de Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32. O verso 1, vamos ler só 1 e o 2. Diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Quando eu estava lendo esse texto, um pouquinho mais na frente, o Senhor ele começou a falar comigo. Olha a situação de Jeremias. Jeremias, a palavra do Senhor diz que a terra estava sitiada e Jeremias estava preso.
Esse era o panorama, essa era a situação em que o profeta se encontrava. Mas nessa situação, justamente nessa situação, o Senhor manda Jeremias fazer uma coisa. O Senhor lança uma palavra para Jeremias e diz assim: olha, o teu primo Hanamiel, alguma coisa assim, ele vai vir até você. Ele vai lhe propor você comprar uma terra, porque você tem direito do resgate, e você compra essa terra. E eu fiquei muito tempo olhando para esse texto e dizendo o seguinte: cara, o cara estava preso, o cara estava encarcerado. Para que é que ele ia comprar uma terra e com que dinheiro ele ia comprar essa terra? Mas assim como a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. O cara foi lá, ofereceu a terra e Jeremias disse: eu compro. Eu acredito e estou especulando que Baruque, o escrivão de Jeremias, que tinha acesso à entrada e saída, ele deu algum dinheiro, alguma coisa assim. Jeremias tinha alguma economia e comprou a terra. Irmãos, mas a questão é que Jeremias, ele compra uma terra que ele não ia morar. Ele compra a porção de Anatote, um lugar que ele não ia morar. E ele compra aquilo e o Senhor dá todas as diretrizes. O Senhor diz: olhe, pegue os documentos, assine, chame testemunhas, chame o escrivão, sele e coloque a sua cópia dentro de vaso de barro, para que isso se prolongue por muitos dias. E quando eu cheguei nesse ponto, eu li novamente a palavra e fiquei olhando e olhando e olhando e olhando. E, meu Deus, que trem é esse aqui? Eu disse: cara, Jeremias, ele estava comprando uma terra que ele não ia habitar. Ele estava comprando uma terra que ele não ia possuir. Jeremias, depois que ele compra essa terra, ali durante aquele cerco de Nabucodonosor, o Senhor tinha dado uma ordem ao povo assim: não fuja para o Egito, fique na terra. Jeremias já tinha dito: construa casas, ore pela terra, viva em paz, porque na paz dessa terra vós tereis paz. Mas o povo disse: de maneira alguma, nós vamos fugir, nós vamos para o Egito. E o povo não somente vai, mas leva o profeta junto com eles. E Jeremias morre no Egito. Jeremias, ele nunca viu a sua própria terra mais, nunca mais, que ele comprou a porção da terra dele. Jeremias era um sacerdote, filho de sacerdote de Anatote. E ele compra aquilo dali, assina, deixa tudo pronto e vai morrer em outro lugar. Você sabe por quê? Isso. Responsabilidade profética. Você sabe o que é responsabilidade profética? É você enxergar algo que Deus está colocando no seu coração e você não entender, mas mesmo assim você fazer. A responsabilidade profética, ela transforma homens simples em homens valentes. A responsabilidade profética, ela torna homens simples em homens destemidos e loucos. Vocês lembram da chamada de Ezequiel? Quando o Senhor chama Ezequiel, capítulo 3, o Senhor chama Ezequiel no capítulo 1, no capítulo 2, mas no capítulo 3, o Senhor, ele dá uma ordem a Ezequiel. O Senhor diz o seguinte, deixa eu ver aqui se eu acho. Capítulo 3, capítulo 4. Ele diz assim: também beberás água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás, e o que comeres será
como bolo de cevada e cozê-lo-ás sobre o esterco que sai do homem. Ele faz uma objeçãozinha, não, Senhor, pelo amor de Deus, do homem não, porque a minha boca nunca tocou em alimento imundo, pode ser da vaca. E Deus disse, tá bom, então coma a sua alimentação, coma o seu pão de cima do esterco da vaca, mas coma. Mas o Senhor diz assim, Ezequiel, você vai dormir tantos dias do seu lado direito, e depois tantos dias do seu lado esquerdo. E o profeta faz. O Senhor diz a Ezequiel, você vai ficar calado, você não vai falar nada durante certo tempo. E o profeta fica calado. Lembra de Isaías, que andou quanto tempo? 1 ano, não sei quanto tempo, 3 anos, nu, não foi isso? Nu. Eu não sei se foi Isaías, ou foi Ezequiel, ou foi Jeremias, que o Senhor disse o seguinte, faça um buraco na parede, e passe, e depois volte. A responsabilidade profética faz com que nós façamos coisas que nós jamais vamos entender. A responsabilidade profética, sabe o que é que faz? Lembra de Sadraque, não gosto de falar esses nomes, de Ananias, Azarias e Misael? O rei, ele não mandou, mas os caras da corte disseram, Senhor, rei, faça uma estátua, para que todos se dobrem diante de ti, para que todos te amem, para que todos te venerem. E o rei disse, essa ideia é boa, vamos fazer a estátua, porque eles queriam que o povo de Israel se dobrasse. Era uma armadilha para o povo de Israel. O rei faz a estátua. E quando a trombeta toca, a corneta, a bateria toca, o povo se prostra. Mas eles 3 não se prostram. E havia um decreto do rei que qualquer que não se prostrasse iria para a fornalha. Sabe o que é que a responsabilidade profética faz? A fornalha estava esquentando e ele diz o seguinte, Nabucodonosor diz o seguinte, agora vocês estão prontos para se ajoelhar? Ele diz, rei, seja certo de uma coisa, que se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra. Se o Senhor não quiser nos livrar, Ele não vai nos livrar. Mas esteja certo que de maneira alguma nós vamos nos prostrar. A responsabilidade profética é um negócio meio esquisito. A gente não consegue entender, eu não consigo entender. Eu queria ler aqui um trecho para vocês de um homem chamado John Hus. Eu não sei quantos conhecem ou já leram alguma coisa dele, mas é interessante isso daqui. John Hus, na beira da fogueira, ele fala algo. Cara, eu anotei a referência errada. Ainda bem que eu anotei. Eu escrevi. John Hus, ele, na fogueira, ele diz o seguinte: de bom grado, vou confirmar com meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. De bom grado, vou confirmar com meu sangue a verdade sobre a qual tenho escrito e pregado. Pedro e João, eles tinham sido presos, e ali perante soldados, perante o sinédrio, seja lá o que for, ele diz o seguinte: olha só, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar
de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Irmãos, muitos, eu poderia citar aqui centenas de homens que não largaram o seu chamado profético por nada. E eu pergunto aqui a vocês, por acaso é fácil o ministério profético? Não é fácil. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque desde quando terminou o convite, o Senhor colocou uma coisa no meu coração: gerações. Uma coisa que o Gregório fala tanto: legado. E foi por causa dessa palavrinha, gerações, que inclusive eu e Mariana assumimos os juvenis da igreja. Foi por causa disso. É fácil deixar um legado? Não é fácil. É fácil assumir uma responsabilidade profética? Não é fácil. É fácil ser um exemplo? Não é fácil. Por que é que quando o povo de Israel estava atravessando o Jordão, Deus manda tirar 12 pedras do Jordão? Para que 12 pedras? Só para ser testemunho de que eles atravessaram. Vocês já olharam para a vida de Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro morre e o Senhor ressuscita Lázaro. Para que o Senhor ressuscitou Lázaro se Lázaro ia morrer depois? Por que é que o Senhor ressuscitou o filho da viúva se ele ia morrer depois? Só para mostrar testemunho. Por que é que algumas pessoas elas vêm até aqui? Eu acredito que seja para buscar algo de Deus, para sair daqui e ser um testemunho. Eu fico muito triste quando algumas pessoas dizem assim: cara, eu vou pro Convida, ou eu vou pro Casa Casulo, ou eu vou para isso e para aquilo, eu vou pro EIA, porque, cara, eu estou mal e Deus lá vai me avivar. Cara, eu fico mal com esses negócios. Eu estava conversando e eu disse bem assim: o Convida, o EIA, seja lá qualquer coisa, não pode ser o seu ressuscitador. Sabe quando a gente está numa maratona? Numa maratona existem aqueles pontos de apoio. E você corre, e você chega no ponto de apoio, você pega a água, bebe e continua correndo. O Convida é só um lugar para você pegar uma água, tomar e sair correndo. Para daqui a pouco chegar no dia 17 de dezembro, quem estiver lá servindo, pegar mais um pouco de água no serviço e continuar correndo. Para daqui a pouco, quando vier outra coisa, você continua correndo. E você bebe mais um pouco de água e continua correndo. Você sabe por quê, irmãos? Porque aquelas pessoas que vivem de congresso em congresso, eu estava falando isso essa semana. Existem pessoas no nosso meio aqui, que nunca vão crescer espiritualmente. É como Jesus disse que naquele dia estarão dois no campo, um será arrebatado e outro não. Existem muitos aqui, talvez metade aqui, que nem para o céu vá. Sabe por quê? Porque nunca vão crescer espiritualmente. Porque ainda está naquele modelo de igreja, que você ir sentar no banco e está lá tudo tranquilo, tudo certinho. Você sabe o que é que eu estou falando? Eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de vida com Deus. Charles Finney, ele falou algo que me deixou ruim. Eu estava lendo um livro e tinha um trecho que Finney, ele disse o seguinte: ele chegou em uma comunidade, Adams, e ele estava ali com os irmãos, e alguém chegou para ele, um grupo chegou para ele e disse bem assim: você quer que nós oremos por você? E ele disse com toda a convicção: não. E ele disse o seguinte: eu estou certo, convicto de que sou um pecador e preciso de oração.
Mas eu não sei se a oração de vocês para mim vai causar efeito nenhum. Porque desde quando eu cheguei a Adams, nenhuma das suas orações elas são respondidas. E eu li isso, cara. E eu fiquei ruim. Você sabe por quê? Porque a gente ora. Você lembra o que foi que John Hus falou? Ele disse: de bom grado vou confirmar com meu sangue a verdade sobre a qual tenho dito, tenho escrito e pregado. Você sabe o que é que eu e muito Gregório e outras pessoas, pastor Roberto, Carol, sabe o que é que estão fazendo? Pastor Milander, estão botando um alvo nas suas costas toda vez que nós dizemos: nós queremos avivamento. Nós queremos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque se a presença de Deus não vem sobre nós talvez vamos ser aqueles que nem subir, nós vamos subir. Sabe por quê? Porque não passa de discurso tudo aquilo que a gente fala. Não passa de meras palavras tudo aquilo que a gente fala. Uma vez Deus... Lembram de Balaão, não é? Balaão. A burra não falou com Balaão. Então, o bicho falar com as pessoas não tem nenhum problema. Não é verdade? Bicho nenhum falou comigo. Mas Deus usou um cachorro para falar comigo. Não que ele tenha falado. Não que ele tenha falado. Mas antes de falar do cachorro, algumas pessoas já ouviram essa história. Irmãos, você sabe o que é que nos impede de agir profeticamente, de avançar profeticamente em Deus? O segredo está nos profetas. E o segredo está em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Olha só o que é que o Senhor fala em Jeremias capítulo 1. Diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Em primeiro lugar, aquilo que nos impede muitas vezes de alcançar algo no Senhor, de agir profeticamente. Quando eu falo de agir profeticamente, eu falo de ousadia em Deus. É não reconhecer, ou não saber, ou nunca ter sido chamado por Deus para fazer. Algumas pessoas, elas promovem algumas coisas, elas assumem alguns postos, elas assumem alguns microfones sem Deus nunca ter falado, nem nunca ter mandado. E quando pega o microfone, não sai virtude. Não sai virtude. Não sai virtude. E eu acho que a pessoa pregar, cantar, ou seja lá o que foi, não sair virtude, é triste demais. Eu contei algo já lá na igreja, eu vou contar para vocês. Olha, aqui é minha esposa, Mariana. Se Mariana disser assim: Eduardo foi arrebatado, pode acreditar que Eduardo foi arrebatado. Ninguém sequestrou, ninguém matou e enterrou, eu fui arrebatado. Se ela disser que o anjo apareceu para Eduardo, acredite que o anjo apareceu para Eduardo. Porque se ela tiver dizer na frente de qualquer pessoa: é mentira sua, Eduardo, ela diz na frente de qualquer pessoa. Ela me envergonha na frente de qualquer pessoa, sem nenhum problema, para ela. Há 4 anos, quase 4 anos atrás, a gente estava chegando na igreja. E eu estava no período, a gente estava no período muito ruim de casamento. Muito ruim.
E eu fui convidado para ministrar a palavra e o louvor no culto de jovens da igreja. E chamei os meninos que já tocavam comigo. A gente já ministrava há algum tempo, alguns anos, na verdade. E a gente estava ministrando, eu estava ministrando louvor. Eu estava ministrando louvor, e louvor massa e tal. Acabou, e a palavra, fui para casa. E eu não sei se foi no mesmo dia ou alguns dias depois. Eu disse: e aí, minha filha, eu não gosto muito de perguntar como é que foi o negócio. E eu disse: e aí, minha filha, o que é que você achou? E aí, como foi o culto? Aí ela disse assim: foi bom. Vocês tocam muito bem, Eduardo. Você toca, está tocando bem, os grupos tocam bem, mas você não é como você era antes. Cara, isso é ruim demais você ouvir. Isso é ruim. E aquilo, velho, aquilo me matou. Aquilo me matou. Você pregar e não sair virtude de você, tenha medo, porque você não é nem quente nem frio. Você é nojento. Eu sou nojento. E Deus está a ponto de vomitar, gente. A gente cantar e não sair virtude é trágico. Eu fiquei muito triste com isso. E eu juro que eu agradeci a Deus pela mulher que eu tenho. Por mais que ela tenha falado. E ela deveria ter falado isso. Sabe, a revelação, ela... Às vezes Mariana me fala algumas coisas, eu acho que ela já acostumou. Às vezes ela me falava algumas coisas que Deus falou com ela. E eu dizia assim, e ela ficava olhando assim para mim, eu dizia: o que é, minha filha? Você quer que eu solte fogos? O que é? Ela disse: você é muito sem graça, Eduardo. Porque a revelação foi para ela, não foi para mim. Quando a gente recebe alguma coisa, talvez o que ela tenha falado para mim não tenha causado efeito nela, mas eu sei o que foi que causou aqui dentro. Vocês tocam bem, mas não é como era antes. Não é como era antes. E eu tenho muito medo, irmãos. Eu tenho muito medo. E nas minhas orações eu tenho dito ao Senhor o seguinte: Senhor, eu não quero ser limitado na Tua glória. Eu não quero ser limitado na porção do Senhor para mim. Mas se pelo menos eu tivesse o que eu tinha antes, se pelo menos eu fico agradecido. E eu me pergunto todo dia: o que é que está acontecendo? Eu não sei se só sou eu, o pecador daqui. Eu me pergunto todo dia: Senhor, o que é que está acontecendo? Cadê a presença do Senhor? Cadê a glória do Senhor? Então é muito trágico você não ter sido chamado para alguma coisa e você achar que você pode exercer aquela coisa. Jeremias, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o cachorro. Uma revelação para mim. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, há uns 11 anos atrás, eu estava começando a aprender violão e até hoje não sei. Só para deixar muito claro. Mas estava tendo a necessidade de alguém tocar violão na igreja, porque o cara tinha saído
E o Willi sabia que eu gostava de violão, e ele comprou um violão, e chegou em casa, Dudu, tá aí, eu tô, deixa aí. Quando eu desci, a caixa do violão tava lá, é seu. Ô, meu irmão, obrigado. Não, são 6 vezes de tanto. Ah, não, tá, beleza. Peguei o violão, eles começaram a marcar dia para mim começar a ensaiar as primeiras notas, né? E aí um dia eu peguei o violão, tô indo para casa de John, e estava chovendo. E eu desci ali na Hermes Fontes, onde tem uma farmácia, quase em frente a Login, muitos devem conhecer. E eu estava seguindo ali em direção à Praia do Caribe. E ali tem uma pizzaria. Mas antes da pizzaria tem uma casa que tem um husky siberiano. E Giovanni apontou porque Giovanni já viu o husky. E eu sei que algumas pessoas já viram esse husky ali. E estava chovendo. E naquela casa tem um banco, daqueles bancos de mármore, de granito, seja lá o que for. E estava chovendo. E o husky, ele estava deitado em cima daquele banco, com a cabeça para o lado de fora do banco, a chuva caindo. E eu olhei para o husky. E eu pensei, cara, eu olhei para o husky. E eu olhei para ele. E sabe, a cara do husky parecia uma cara de tristeza. Ao mesmo tempo de tristeza, parecia que ele estava pensando em alguma coisa. Parecia que ele estava com... Eu estou falando das percepções que eu tive. Parecia que ele estava com saudade de alguma coisa. Estava pensando, o husky estava pensando, cara. E eu fiquei pensando. Algumas coisas começaram a vir na minha cabeça. O husky é do Nordeste. Eu disse, claro que o husky não é do Nordeste. O husky é siberiano. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Essa cara dele de saudade é como se ele estivesse sentindo saudade do ambiente natural dele. Ele estava no mármore gelado, aproveitando o gelo do mármore, a chuva caindo. E é como se inconscientemente aquele cachorro estivesse lembrando ou sentindo que aquele momento era o verdadeiro ambiente dele. Não era o Nordeste, mas era o frio. Mas eu estou falando de calor nem frio. Eu estou falando de ambiente espiritual. E aí, eu estava preparando uma palavra para o Convida 2011. E eu comecei a ler um texto. Salmo capítulo 137. Eu queria ler com vocês. É um dos salmos mais maravilhosos que eu tenho para mim. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: canta-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Como cantaremos as canções do Senhor em terra estranha? E eu lembrei do husky. A palavra me fez lembrar do husky. A gente, às vezes, irmãos, está levando toda a nossa vida
fora do nosso ambiente espiritual. Muitos de nós estão conduzindo todo o ministério totalmente fora do ambiente espiritual. Totalmente fora do seu habitat natural. O meu habitat natural, eu escutei alguém dizendo o seguinte, que nos primeiros... Tem algum psicólogo aqui? Graças a Deus não, porque se eu estiver errado, fica só entre nós. Fica não. Mas eu escutei alguém pregando e dizendo o seguinte, que nos primeiros 2 anos da psicologia é estudado o seguinte, que o homem ele sempre está procurando respostas para si. De onde nós somos, o que nós fazemos, de onde nós viemos, para onde vamos. Você sabe por que o homem, e eu peguei isso, você sabe por que, irmãos, a gente se faz essas perguntas? Eu acredito que todos nós fazemos esse tipo de pergunta. Todos nós sentimos que por mais que a gente trabalhe, que a universidade, eu estou falando daqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Não estou falando do resto. Eu estou falando daqueles que amam o Senhor. Todos esses que amam o Senhor, eles podem fazer o que quiserem fazer da sua vida. Mas aqui dentro, sempre vai haver um buraco enorme. De como se não existisse, de como se não servisse para mais nada nessa vida, a não ser para servir ao Senhor. Você sabe por que isso? Porque o nosso ambiente espiritual não é humano, é espiritual. Não é carnal, é espiritual. É espiritual. Cumprir a responsabilidade profética não é fácil. Você já parou para prestar atenção na vida de Jeremias? Jeremias, ele passou mais de 65 anos profetizando sem ter uma resposta positiva. Uma resposta positiva. Mas, embora para algumas pessoas do tempo de Jeremias, e talvez algumas pessoas hoje possam dizer que o ministério de Jeremias ele foi um fracasso. Mas quando Jesus, ele estava no meio do povo, e as pessoas começaram a perguntar, quem dizem que eu sou? Acharam ele parecido com quem? Com Jeremias. Com Jeremias. Você sabe por quê? Porque o ministério profético ele não é medido pelo sucesso que o mundo vê, mas ele é medido por aquilo que você faz, porque Deus mandou você fazer. O ministério profético ele é difícil porque, e é isso que eu estou falando. Você sabe por que eu disse que estava falando de gerações e de legado? O nosso problema é que a gente quer ver o fruto do nosso trabalho. A gente quer cantar e ouvir elogio. A gente quer pregar e ver elogio, ou ver alguém caindo. A gente quer impor as mãos e ver alguém caindo. É o problema do nosso ministério, da nossa vida. Não que isso não aconteça, isso precisa, isso deve acontecer, é claro. Mas muitas vezes nós medimos, e as pessoas medem aquilo que você é, por aquilo que acontece, por aquilo que é fruto. E muitas vezes nós esquecemos de dar ao Senhor coisas que vão surtir um efeito na eternidade. Eu tenho dito ao Senhor, Senhor, e é por isso, irmãos, e foi só por isso,
E alguns poucos estão aqui que nós pegamos o juvenis porque eu não tenho um pingo de paciência. E eu já falei isso para eles. Mas Deus está me fazendo amar, me fazendo ter paciência. Mas você sabe por que nós pegamos? Porque nós precisamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Embora muitos não queiram, mas nós precisamos falar. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu não sei quais são os rumos que eles, ou que outras pessoas, que outras coisas que eu fizer, elas vão tomar. Eu só quero duas coisas. Primeiro, que o Senhor me mande com clareza fazer. E a segunda coisa é que isso possa dar fruto por mais que eu não veja. Irmãos, a gente precisa... Muitas pessoas, elas não querem investir. Por que algumas pessoas falaram aqui comigo, disseram, não é... E por mais que estivessem aqui, eu iria falar a mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu falo. Cara, tem gente que não está interessada nisso aqui não. E tem gente que está aqui, mas vai acabar isso daqui, sabe? E vai cuidar do seu quinhão, velho. Vai cuidar da sua vida. Entre passar 2 horas orando, oxalá Deus que fosse, e passar 2 horas estudando para o concurso, vai passar 2 horas estudando para o concurso, velho. A gente está com a mania de dedicar a nossa força àquilo que é perecível. A gente está com mania de dedicar a nossa vida por aquilo que vai se acabar. A gente tinha, infelizmente, um homem muito querido, um homem que nos ajudou muito no nosso casamento, irmão Fernando Bastos. Um dia eu estava em casa, no trabalho, e a irmã Nil, ela manda para mim o WhatsApp, Eduardo, opa meu filho, tudo bem e tal. Irmãos, isso tem 5 meses. Eu não sei se você está sabendo, mas Fernando está com câncer de pulmão. Eu disse, não, irmã, eu não estou sabendo não. Se tiver 4 meses, isso não tem 5 meses, não tem 4 meses. Então, câncer de pulmão, olha, a gente está indo para a feira para tratar ele lá, perto da família, beleza. Há 1 mês atrás, ele faleceu. Eu tenho pensado todos os dias. Sabe o que é responsabilidade profética? É você saber que você precisa ter coisas humanas, mas você não se dedicar tanto por elas. E eu não estou sendo hipócrita. Eu não estou sendo hipócrita. Eu sei do que eu estou falando. Mas talvez 5 ou 6 aqui queiram isso. Porque aquilo que já está sendo tão batido, aquilo que já tem sido tão falado, vai continuar sendo assim. Cada um vai correr atrás daquilo que é conveniente. Ninguém está disposto a entregar, sabe, os seus bens. E quando eu estou falando dos seus bens, é o seu tempo a Deus em detrimento de não ter aquelas coisas que sonhava e que sonha de material. Nem todo mundo quer isso, cara. Nem todo mundo quer isso. E você sabe qual é a coisa que me aflige? É que a gente pode sair daqui e o Senhor ter determinado que esse foi o nosso último dia. Talvez se nós saíssemos daqui e Deus tenha determinado isso, a gente vá para o céu porque orou aqui e tal, cantou. Mas e 1 semana depois? Quando a gente esquecer isso daqui, não tiver feito nenhum.
e a gente estiver novamente correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e falando como o povo diz, de maneira alguma nós ouviremos aquilo que você nos falou. Cara, Deus estava lançando uma palavra de julgamento. Deus estava lançando um decreto de morte sobre o povo. Jeremias 44, nós já lemos, 44. Deus estava lançando morte sobre o povo. E o povo diz, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegre, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Muitas vezes a gente está medindo as coisas do Senhor. Na verdade, a gente tem mania de medir a nossa espiritualidade por aquilo que nós temos. E é muito difícil, não é fácil, você não ter e você saber que você é um homem espiritual. Não é fácil você não ter e saber que você é uma mulher de Deus. Você sabe por quê? Porque as pessoas sempre vão querer respostas boas de você. Sabe que respostas são essas? O que é que as pessoas têm dito aí e a gente levanta a nossa mão dizendo eu não aceito isso, porque isso não vem de Deus, mas aqui a gente aceita. As pessoas dizem assim, se você tem, Deus está com você. E você diz assim, meu irmão, eu não acredito nisso, esse é o evangelho da prosperidade. Mas quando você não tem, você diz que tem alguma coisa errada comigo. E você olha para o seu irmão do lado, e você diz, Senhor, por que é que eu não tenho? E aí você esquece daquilo que Deus tem falado. E você vende aquilo que Deus tem falado. E você vai fazer tudo aquilo que eu falei. Você vai correr atrás do seu. E aí a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 12, verso 20, eu acho. Louco. Aquilo que tu tens ajuntado é para quem? Quando te pedirem a tua alma. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu creio no que eu estou falando. Eu creio que eu não posso ajuntar tesouros na terra. Eu creio e eu não vou, no nome de Jesus. Eu quero dar aquilo, eu sou pai, eu sou esposo, eu quero dar aquilo que é necessário para minha esposa, para minha filha, mas somente o necessário. Somente aquilo que elas possam viver bem. E quando eu digo viver bem, eu não estou falando de luxo, nem estou falando de mediocridade. Mas eu não quero riqueza, porque riqueza mata o homem. Riqueza contamina o coração do homem. Você acha que uma pessoa que tem recursos, eu já andei em algumas igrejas, você olha para as pessoas em determinadas igrejas, as mulheres estão de salto, você acha que uma mulher daquela vai querer receber unção para cair no chão? Não vai, porque ela não vai sujar a roupa dela. Eu já vi isso várias vezes. Você acha que o cara que está todo engomado, todo bonitinho, todo alinhado, você acha que o cara vai querer levantar a mão e pular para a camisa sair? Não vai, cara. Eu preciso ter amor por certas igrejas.